Fala galera, estou de volta depois de muito tempo. Peço desculpas a vocês já pela demora em voltar aqui para continuar a nossa sequência de episódios. Eu tive alguns acontecimentos aí que tomaram um tempo e eu tive que priorizá-los, alguns não tão bons, outros muito positivos, mas é isso aí. Agora, hoje, dia 3 de janeiro de 2026, estou aqui de volta para gravar para vocês a introdução desses próximos episódios. Bem, vocês viram no último episódio que a gente chegou em Rio Nexpa, na costa central do México, depois de uma viagem longa, saindo de Tijuana, depois Guadalajara, e lá ficamos 7 dias de altas ondas, muito pouca gente, um calor infernal, mas a primeira experiência muito positiva aí nos picos que a gente foi parando durante a viagem. E Rio Nexpa é um lugar que eu gostaria de voltar muito, imagino que não tenha desenvolvido tanto quanto o sul do México, por exemplo, mas é um lugar que tem que tomar seus cuidados, né? Ainda é um lugar um pouco inseguro, mas de qualquer forma é uma vibe muito legal, só surf, muita onda, tempo bom, então vale muito a pena. Bom, terminando aquela viagem de Rio Nexpa, a gente pegou uma carona com o nosso amigo lá do começo, lembra? O nosso anfitrião, e nos levou até a cidade de Caleta de Campos com seu táxi, onde a gente pegou um ônibus até a cidade de Acapulco, lá onde o Chaves passou as férias. Foi uma viagem tranquila, um ônibus legal, um ônibus bom. Viajamos até Acapulco, onde a gente ia fazer a baldeação para Puerto Escondido. Lá a gente ia trocar de ônibus e, bom, chegamos lá, compramos a passagem para Puerto Escondido, a gente tinha mais ou menos umas 4 horas de tempo de conexão entre um ônibus e outro. E ali a gente ficou esperando até o ônibus encostar para a gente poder embarcar. Mal a gente sabia que esperava algum perrengue talvez, mas não tanto quanto foi. Um ônibus grande, um ônibus bom, como esse que a gente usa no Brasil, com 3 bagageiros grandes no meio do ônibus, né, na parte, claro, inferior, e um menorzinho lá no fundo. E quando a gente foi embarcar com nossos 2 capões de prancha, né, colocar as capas dentro do bagageiro, o pessoal da companhia simplesmente falou que não vão embarcar, não tem espaço, vocês têm que reservar outro ônibus, aqui não vai dar. E a gente ficou indignado, porque, poxa, sempre deu certo, a gente já tinha visto outras pessoas embarcando em outros ônibus com prancha, porque a gente não. Bem, cara, quando a gente foi descobrir, tinha uma família que tinha provavelmente pago uma propina para esse pessoal da companhia, e eles tinham ocupado 2 desses 3 bagageiros do ônibus com a mudança deles. Tinha estrado de cama, colchão, fogão, geladeira deitada, um monte de coisa. E a gente viu aquilo e ficou indignado, a gente entendeu por que as nossas pranchas não caberiam. O Denis com a maior calma do mundo, eu já ficando nervoso, já um pouco mais, sangue mais quente, né, menos paciente. E o Denis, cara, calma, a gente tá no México, cuidado e tal, não, deixa comigo que eu resolvo. E o Denis simplesmente pegou a capa dele e foi levando para dentro do ônibus. Levou até o corredor lá no final, na porta do banheiro. Pegou a minha, levou também, e eu não tava entendendo nada. Até que ele falou, cara, a gente não vai deixar de viajar. Meteu bronca no carinha da companhia de ônibus e ele ficou tranquilo, achou que os próprios passageiros iam reclamar da gente e ninguém falou nada. Aí, o que acontece que quando a gente estava no ônibus, a gente percebeu que lá no fundo tinha... O ônibus geralmente são 2 poltronas de cada lado, um corredor no meio. Esse ônibus, ele tinha o banheiro lá no fundo, mas também tinha uma poltrona no final do corredor. Então, a última fileira eram 3 poltronas. O Denis foi lá, conversou com a pessoa que estava sentada ali e pediu para trocar. Ou seja, ele colocou as pranchas ali, a gente amarrou essas pranchas com a fita rec e o Denis ficou atolado entre as 2 capas de prancha e o assento, simplesmente com a cara pressionada contra as capas. E o cara não acreditava naquilo. A gente combinou de revezar, né? Quando ele cansasse, ele ia me chamar no meu assento, mas lá na frente a gente ia trocar. E, cara, foi muito engraçado, porque as pessoas não conseguiam abrir a porta do banheiro por causa das pranchas, aí rolou um bafafá aqui e ali, a gente, não sei o que a gente fazia e tal, aí soltava as pranchas, puxava pro meio do corredor, a pessoa usava o banheiro, depois voltava, fechava a porta de novo, amarrava as pranchas de novo, foi um caos. No fim, o Denis não quis nem trocar, foi viajando ali até o final da viagem, e aí ele conta que do lado dele tinha um casal de italianos turistas que ficavam se bulinando, e ele ali, desconfortável, e aquela situação, e calor, daqui a pouco os caras ligaram o ar no máximo, no mínimo, né, ficou gelado. Eu lembro que foi uma viagem bem épica, assim, bem esquisita, mas finalmente chegamos em Puerto Escondido de manhã, né, passamos a noite viajando, chegamos lá de manhã, pegamos um táxi, fomos pro nosso hotel, e ali a gente se instalou por mais 5 dias nesse pico que é uma meca do surf de ondas tubulares, né?
E aí, poxa, foi uma experiência muito louca. No primeiro dia de ondas tinha 1 metro para 1,5 metros. A gente já entrou com as maiores pranchas que tinha, porque, né, uma onda pesada e tal. No fim não precisava de tudo aquilo, mas a gente acabou nem filmando. Aí no segundo dia a gente foi com a câmera, o mar tinha baixado um pouco, a gente continuava com as pranchas maiores. Eu com uma 6,4, na verdade era minha intermediária, o Denis com uma 6,6. E numa onda de 1 metro, sei lá, o Denis quebrou a prancha no meio. Mas foi legal, a gente conseguiu pegar umas ondas e depois veio uma chuvarada, o mar cresceu, ficou gigante e a gente não surfou mais em Puerto. Ficou... Olha, não, a gente surfou um dia ainda, que ainda tinha 6 pés, 6 para 8, assim, a gente pegou umas boas ondas, apesar do crowd. Poucos tubos, né, sempre pegando a onda meio para frente, com medo de atrasar e querendo ficar dentro do tubo, né, com muito medo. Mas no fim foi o melhor surf que a gente fez lá. E aí depois o mar cresceu, ficou insurfável para nós, ondas de 12, 15 pés. Eu peguei uma bactéria, alguma coisa, tive uma infecção intestinal bizarra, febre de quase 40 graus, passei mal pra caramba. E o Denis tirando onda, que era porque o mar estava grande. E aí ele foi se falar em La Punta, né, na esquerda de Porto Escondido, eu fiquei filmando, mesmo passando mal. E aí quando a gente viu que o mar não ia baixar tão cedo, a gente não ia aproveitar aquilo ali, a gente deu adeus a Porto Escondido e tocamos para Barra de la Cruz, ainda não conhecida como se tornou depois de 2006, quando teve aquele evento épico da antiga ASP, né, atual WSL, em 2006. Em seguida, a gente foi para Porto Escondido. Lázaro Cárdenas, que era a cidade onde a gente ia pegar o ônibus para Puerto. Chegando lá, a rodoviária lotada, minúscula, não tinha mais passagem no ônibus. A gente teve que pegar um outro ônibus para Acapulco. Não, você não tem ideia o que é pegar um busão, ir lá pra cidade onde o Chaves passou as férias, e daí chega lá, tem uma família de mexica lá, brother, muita caixa, bagagem, colchão, panela, tudo que você imaginar. E daí chegou lá, os malucos não queriam deixar de botar a bagagem. Meu, eu viajei literalmente encolhidinho, 2 sarcófagos de prancha em cima de mim, daí um casal de italiano que ficava se bulinando nas poltroninhas do lado ali, e eu nem mexia, não mexia, né? Pô, chegar em Puerto, assim, foi animal, assim, eu pelo menos não esperava o que eu ia encontrar lá, né? A gente descolou um hotelzinho maneiro, $5 na frente da onda, assim, quase, e com piscina, regado, pô, na cara do gol, animal. Rolou um dia lá muito grande, umas ondas gigantes mesmo, pô, eu nunca tinha visto uma parada daquela. Neguinho botando tubo, porque só que também ninguém sai, né? Cada 10 que bota tubo, um que sai, e daí o cara, no final do dia tem ninguém cumprimentando e tal. E à noite a cidadezinha era bem maneira pra dar um rolê, o único problema é que não dava pra comer lá não. Era comer a batata, era um dia no banheiro. E foi maneiro também que a gente encontrou um brother do Coruja lá. Llegué a este mundo, a la tierra más bella. Es la casa de la luna, como mi patria. En este mundo solo hay una, es la tierra del sol. Mi gente tiene estilo y está llena de sabor. Soy fuerte como el tequila, también soy bravo como el licor. Verde, blanco y rojo, ese es mi color. No tengo dinero, pero me sobra el valor. Por muy frío que se encuentre, siempre traigo el calor. No olvido mi raíz, soy hijo del maíz. Orgulloso yo me siento de este gran país. Soy pariente de Villa, también de Zapata. Destápate un Tecate, después un Modelo. Ya estuvo chido, compa, con esta me consuelo. Hecho en México, compa, te va. Hecho en México, te va a gustar. Hecho en México, compa, te va. Hecho en México, hecho en México, compa, te va. Hecho en México, te va a gustar. Hecho en México, compa, te va. Hecho en México, no encuentro por dónde comenzar. Tantas cosas que tenemos, nunca voy a terminar. Aquellos malinchistas yo los voy a fusilar. Soy azteca, chichimeca, zapoteca, indio, yaqui, tarasco y maya. Libra por libra, somos los mejores.
kilo por kilo, somos los campeones. Me gusta el pulque, adoro el tamal. Me gustan las tortillas recién hechas en comal. Chingón pa' todo, soy profesional. Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera. En todos los lugares yo levanto mi bandera. Somos reales, nos gustan los nopales. Le hacemos a todo, cualquier tipo de jale. Chale, no tiene chanza. El nombre de México tatuado en mi panza. Hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, te va a gustar. Hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, te va a gustar. Hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, Vivo y directo de la Sierra Morada, poniéndote Pechitlán para atrás en el mapa. Librado de mi jaula, el sol en mi cara, pulsando en mis venas, es el orgullo en mi corazón. El mismo que oyen en mi voz, el mismo que no se conquistó, el mismo que viajó a una tierra extranjera. Nunca olvidando a mi cultura regresé con mi gente para dar mi respeto, y esta la dedico a mis paisanos, cultivando la tierra, plantando la siembra y después de la temporada disfrutando la cosecha. Somos pobres pero honrados, lo claro es lo decente. México bello, llamado si muero fuera de ti, que digan que estoy durmiendo y que me traigan a ti. hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, te va a gustar. Hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, hecho en México, bomba y te va. Hecho en México, te va a gustar. Hecho en México, bomba y te va. Hecho en México. E, bom, ali a gente ficou 4 dias muito mal instalado, mas era o que tinha. Era uma caixa de concreto, calor infernal, um ventilador girando, pegando um pouquinho de cada cama. Eu falo uma caixa de concreto porque realmente era uma... Oh, caralho. Caraca, tive que segurar o celular ali na unha. Bateu um ventão aqui, tive que até mudar de posição e tô segurando na mão agora o celular aqui, porque não vai dar pra fazer como eu tava fazendo. Mas enfim, né, histórico de atleta, goleiro de salão, deu pra pegar o celular no ar ali, antes que ele se espatifasse no chão. Bom, eu tava falando de Barra de la Cruz, né, então a gente ficou hospedado nessa caixa de concreto que a gente chama, porque realmente ela era um quartinho, na verdade, com 2 camas de solteiro, 2 lâmpadas pequenininhas, fracas e um ventilador medíocre que ficava girando entre as 2 camas. Passamos um calor bizarro, o banheiro era fora, né, então tinha um vaso na parte de trás da casa, quase que no meio do mato, sem porta, sem nada, e o banho era um latão cheio de água, e é onde a gente pegava água com uma caneca e tomava banho ali. Não precisava mais nada, além disso, que a gente estava tendo com 20 e poucos anos de idade, pegando altas ondas. Foi um dos melhores picos da viagem, altas direitas, um lugar que ainda não era muito conhecido, então tinha pouca gente na água, ondas perfeitas, abrindo muito, o dia inteiro de onda, 4 dias até cansar as pernas. E o mais louco era que a gente saía de manhã cedo, passava pela cancela, onde havia uma cobrança para passar, que era do lado da nossa casa, mas de manhã cedo não tinha ninguém para cobrar, a gente passava a pé, né, e íamos andando mais de meia hora por uma estrada de terra, cascalho, assim, e aí chegávamos na praia, onde tinha só um restaurante com uma cobertura de palha, algumas cadeiras, e a gente não levou a câmera todas as vezes porque a gente ficou com medo de sei lá, né, ser assaltado, enfim, não era um lugar que parecia muito seguro. Mas, enfim, a gente conseguiu filmar 1 ou 2 dias, um pouco, pelo menos, e aí na volta não tinha como a gente voltar a pé assim o tempo todo. A gente começava a caminhar e aí pedia carona. Sempre passava alguma caminhonete que falava, sobe aí e tal, nos deixava em casa. Então, né, nem lembro quem eram essas pessoas, mas foi sempre de muita ajuda essas caronas, né, porque o calor era bizarro. A gente voltava geralmente do meio pro final de tarde, passava o dia lá se hidratando e comendo alguma coisinha, algum burrito que esse restaurantinho ali servia na praia. E, cara, a gente conheceu famílias muito humildes lá, que nos receberam com todo o amor do mundo, onde a gente jantava. Então foi um lugar muito bacana, que eu quero muito voltar ainda. Bom, depois
de Porto Escondido. Nosso próximo destino seria a Barra de la Cruz, que é um pico animal ao sul de Puerto. E a gente decidiu, em vez de só passar o dia como o pessoal faz, a gente decidiu ir pra lá pra ficar. Pô, nossa casinha era sinistra, mas era do lado da guarita. O pico tinha uma guarita, tu tinha que pagar pra chegar na praia. A gente acordava lá pelas 4 da manhã com o galo, né? Que o galo lá, acho que não dormia, o galo sofreu de insônia. E começava a caquerejar lá e a gente abria aquela janela, a porta, porque janela não tinha, era umas tábuas pregadas na parada. E eu e o Corujito ali, né? Surfzinho simplório. Nós pegamos altas ondas, cara. Aqui os galos acordam a gente 4h30 da manhã. Deus ajude. E rola o campeonato de cantoria aí de manhã cedo. Estou aqui no nosso barraco aqui. A caixa, isso aqui é uma caixa de concreto.